Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Nós tivemos uma quebra nessa sequência, nessa última semana nós estávamos em viagem e eventualmente não conseguimos aí estar fazendo o programa como de costume, mas agora estamos aí retomando a nossa rotina. Antes de iniciar a análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de programas como esse e também de assinar o nosso boletim tanto no Twitter quanto no Telegram, @HelloWildHorses. Use a rede social de sua preferência. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software, melhor representam o seu comportamento. E ao fundo do gráfico nós temos então uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com o Quantitative padrão, esse total esteve acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós temos que no dia de ontem, então, nós tivemos aí uma leve elevação no volume. Então, uma elevação aí para em torno de algo acima de um desvio padrão acima da média. Nós estamos em torno de 0,75, como a gente pode ver aqui pela escala. Então, foi um aumento substancial e a gente acredita que nós possamos agora estar entrando, quem sabe, numa região de equilíbrio, em especial para essas tarjas ao fundo aqui do gráfico, tarjas horizontais. Já faz tempo que a gente não faz referências a elas vinham perdendo aí o valor em função da ascensão que a gente vinha tendo, e agora nós estamos aí então dentro de uma sequência mais horizontal. Vale a pena então retomar esse conceito. As tarjas horizontais ao fundo do gráfico representam o agrupamento dos preços em torno de região, de acordo com o número de visitas que os fechamentos diários tiveram dentro dessa região, ou seja, onde eles mais se acumulam. Isso dá a ideia de atração. É um conceito de atrator, a gente usou ele com bastante sucesso ali setembro, outubro passados, onde nós tivemos aí os preços sendo atraídos para aquela região 6.500, 6K, 6.500. Então, quando estavam abaixo disso, eles retornavam, quando estavam acima, eles também retornavam, sempre que o volume tendia à média. Então, para ele exceder tanto para cima quanto para baixo, ele precisava de mais volume. Foi assim que aconteceu, por algo em torno de 2 meses. Nós tivemos então uma mudança no padrão e agora, quem sabe, a gente pode estar em formação desses novos atratores, quem sabe nesse patamar de 8K. Então, qual que é a ideia? A ideia é que os preços tendem a convergir para essa região que vem se destacando aqui em torno dos 8K, em torno de $300, 300 acima, 300 abaixo. Então, a gente tem aqui essa ideia, na verdade $200, né? 200 acima, 200 abaixo. Então, nós estaríamos entre os 7.800 e 8K2. Por enquanto, todavia, nós estamos em uma região um pouco mais ampla, que a gente vê aqui do 7K5 até logo abaixo dos 8K. Então, os 8K ainda segue sendo uma barreira. Nós comentamos aí no boletim que nós gostaríamos de ver um teste, mas não um teste com pouco volume. Acabou exatamente isso acontecendo. Fizemos um teste com pouco volume aos 8K e a gente viu o resultado, um mergulho aí até os 7.700, e que nós acreditamos que possa segurar as quedas. A gente acha importante que assim o seja. Nós vamos retomar isso aí quando nós entrarmos no gráfico. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final desse dia de hoje. E aí nós temos aí 7.829 tethers, praticamente 7.830 para o final do dia de hoje. Uma leve baixa em relação ao fechamento anterior, mas a gente vê aqui que estamos com o topo do intervalo praticamente rente ao fechamento diário, então isso impõe aí um viés de baixa para o dia de hoje. O intervalo admitido vai desde 7.645 até 8.014, ou seja, ele considera pouco provável um rompimento dos 8K. Nós também, a gente vê aqui a correlação entre preço e volume caindo novamente. Nós estamos aí em torno aí de 50%, ou seja, metade dos preços são determinados pelo volume dentro dessa interpretação, e outra metade está seguindo fatores outros não incluídos aqui nessa análise, e que o robô então o nosso software aqui, ele incorpora através dos erros. Então, ele incorpora na sua metodologia os erros das predições anteriores. A nossa margem de erro está 2,32%,
está equivalendo aí ao quanto os preços variam de um dia para o outro. Poderia ser um pouco melhor, esse foi o melhor modelo dos 2.500 que nós testamos. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos o nosso giro aí com Leafcoins, blockchain e criptoeconomia. E aí o que nós temos? O valor da escassez dos ativos digitais, tem uma matéria aqui ressaltando isso, mas o que eu gostaria de destacar para vocês são duas outras matérias que tem aqui um pouco mais embaixo, que é a respeito dos dApps que estão sendo feitos no Ethereum. Então tem aqui um estudo feito sobre isso daí, que a matéria apresenta. Uma pesquisa que foi feita, como anda o mercado de aplicativos descentralizados, e Índia propõe 10 anos de prisão para quem usar Bitcoin. Então são duas matérias bastante interessantes. Uma mostra aí a repressão que os estados estão fazendo em cima aí do uso de criptomoedas. Isso mostra aí um nível de desespero, porque houve um esforço para tecnologia para transformar a Índia num país digital, e agora essa digitalização está sendo usada aí para fluxo de coins que não são emitidas aí pelo governo, e isso aí é um problema para eles, porque isso passa paralelo ao seu sistema financeiro. Então vem essa repressão, mas isso é só um sinal de que isso está incomodando e de que isso está se tornando então uma realidade. Outra realidade, como anda o mercado de aplicativos descentralizados. Então, na nossa opinião, o valor das blockchains, o valor das coins vai estar relacionado com o valor das dApps que são construídas nessas blockchains, onde circulam essas coins, e a demanda então que elas encontram no mercado. Então, quanto mais usada for uma aplicação descentralizada, maior vai ser a demanda pelas coins dessa blockchain. Ali que a gente vê o grande viés de valorização dessas moedas, e aí sim a tecnologia que elas usam, a facilidade de uso, o suporte aos desenvolvedores e também a preferência dos usuários, isso sim vai estar fazendo o viés de valorização das coins no futuro não tão distante assim. Quem sabe entre 2 e 5 anos é a nossa expectativa. CoinMarketCap, agregador de dados, nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin avaliado em $7.800. Ethereum 240, a gente vê aqui um leve recuo, ela aguentou bem, então a casa dos 240 até o momento. Ripple 39 centavos, entregando então a valorização da casa dos 40 centavos. Litecoin 127, grande valorização então nos últimos dias, aí nas últimas horas, a gente vê aí 127, então provavelmente é um topo histórico aí mais uma vez, ela estava em 114 aí, quem sabe 24 horas atrás. Bitcoin Cash ainda não conseguindo acompanhar esse ciclo, 381, cedendo um pouco, estava em 388, logo abaixo dos 390, sendo que na semana passada ela estava acima dos 400 EOS, replicando aí praticamente a movimentação da Bitcoin Cash, porém numa escala menor, 6.22, fazendo aí quem sabe um fundo. E Binance Coin então 31.60, oscilando então nessa região aí 31, 33. Vamos dar uma olhada no volume. A gente tem aqui BitMEX 2.1, Binance 1.5 e OKEx 1.2. Um volume bastante fraco. Quem sabe um volume suficiente para nos manter no 7K7, mas nós não vemos aqui o rompimento dos 8K com esse volume. Essa tem sido já a nossa opinião. Vamos direto então para o mercado e a gente vê aqui o que a gente tinha falado no nosso boletim do Twitter e no Telegram. Hello Wild Horses, vocês são bem-vindos ali para assiná-lo. E o que a gente comentou? Que um teste aos 8K com volume seria importante, porém um teste sem volume, e o que aconteceu não poderia ter sido um teste com menos volume, ele não seria positivo, ele poderia resultar num recuo. Esse recuo acabou acontecendo um pouco depois, a gente imaginava ele acontecendo, quem sabe, de uma forma mais imediata. A gente está aqui no gráfico de 1 hora, mas ele mostra então que a fraqueza na tentativa de romper os 8K, ela resulta sim num indicativo que se comunica no mercado, e aí começa a ter então uma pressão vendedora. Em algum momento ela acaba derrubando os preços, e estranhamente aqui nós tivemos aqui um momento aqui de baixo volume, então sucedido então por esse teste. Felizmente os 7K7 conseguiram sustentar, e é isso que a gente queria comentar. A gente está vendo aí a possibilidade do 7K7 fazendo essa sustentação, que nós tenhamos aí a configuração então de uma região horizontal, indo do 7K7 até os 8K por alguns dias até a gente compor volume. A gente pode ver aqui que nos últimos dias nós estamos tendo aqui volumes bastante fracos,
Nós estamos aí logo depois da metade do dia, a gente dificilmente vai passar o volume negociado no dia anterior, salvo aí uma reversão ao longo desse dia, nessas horas que ainda tem. Então a gente não vê aí grandes rompimentos acontecendo. A impressão que a gente tem é que aquele embalo que a gente teve ali desde a casa dos 3K, quando nós fizemos então essa subida brusca para a casa dos 4K, 5K, 7K e depois 8K com teste aos 9K, ela então vem perdendo fôlego, mas felizmente, aparentemente, ela vem se mantendo então acima dos 7K5 e abaixo dos 8K. Isso aí, apesar de não ser os 10K que se imaginava ou altas inclusive maiores, nós estamos vendo aí como uma região que é vantajosa para quem entrou aí nesse período e ela consegue se manter nesse período, nessa região. Isso aí é bastante positivo, que isso pode permitir sim mais adiante novas altas, tá? A partir dali, então ela pode ser uma base muito importante para estar fazendo então altas futuras. E aí então, antes de encerrar a análise, a gente mostra aqui nossa página no Twitter. Então vocês têm aqui os boletins. Quando nós não estávamos aí publicando nossos vídeos, nós estávamos colocando boletins aí diariamente, em especial aí quando tinha algum movimento brusco, a gente fazia um acompanhamento um pouco mais de perto. Eles são replicados todos no Telegram, então vocês podem acompanhar pela rede social de sua preferência. Pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Qualquer coisa que nós falamos não ficou claro, por favor coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Até a próxima edição do nosso programa. Tchau!